Bem-vindo ao canal Futebolaço, eu sou o Dieguinho. Então, rapaziada, tá entrando no ar mais um giro de notícias do meu, do seu, do nosso Clube de Regatas Vasco da Gama. Você que tá chegando aqui pela primeira vez, se inscreve no canal, ativa o sininho. Mas pra quê, Dieguinho? Para não perder os próximos vídeos. Segue a gente lá no Instagram, estamos fazendo um trabalho muito bacana por lá. E segue a gente também no Twitter. Dieguinho dá várias informações e opiniões também por lá. Já chega deixando o seu like marotaço para dar aquela moral e ajudar na divulgação do vídeo. Bom, galera, tem bastante notícia importante para trazer para vocês. Então assiste esse vídeo aí até o final para você sair daqui muito bem informado. De cara, vamos começar falando sobre a situação dos funcionários desligados. Temos atualizações, prometi a vocês que toda vez que sair uma nova atualização, eu trago para vocês aqui para deixar vocês bem informados. Bom, primeiro dar uma breve recapitulada. O Vasco ali no mês de março, para poder tentar, um pouco a corda do pescoço. Após a queda para a Série B, a dívida ultrapassou 800 milhões. O Vasco desligou 186 funcionários. O Vasco calcula que o Vasco vai ter uma economia de 40 milhões de reais com a saída desses funcionários. Fato que ocorreu que o Vasco não chegou a um acordo com esses funcionários e também não honrou a rescisão de ato ali no momento que foi mandado embora. Obviamente que isso ia gerar problema. Boa parte desses funcionários foram à justiça, friso boa parte porque nem todo mundo foi. Aí agora eu vou trazer um pouco mais de detalhe para vocês. E aí a situação começou a correr no TST, Tribunal Superior do Trabalho. Num primeiro momento, a justiça mandou o Vasco reintegrar esses funcionários, sob pena de multa, inclusive. E o que aconteceu ontem no meio da tarde, o próprio TST deu uma liminar para o Vasco, não obrigando mais o Vasco a reintegrar esses funcionários em caráter liminar, até que seja julgado o mérito, para saber se de fato o que vai ocorrer com essa situação das indenizações. Voltando agora aqui aos funcionários que não foram à justiça. O Vasco fez acordos e já pagou a parcela de abril, pagou a parcela de maio e o Vasco começou a fazer agora o pagamento das rescisões. Inclusive, o Vasco, por essa demissão em massa sem as devidas rescisões, o Vasco foi excluído do ato trabalhista, que é um perigo gravíssimo para o Vasco. Agora, começando a fazer o pagamento das rescisões, o Vasco poderá retornar ao ato trabalhista. Vamos aguardar. Essa é a novidade de momento. Informação dada pelos companheiros da UOL Sport. Vou procurar correr um pouco mais atrás de informação, porque para mim não ficou muito claro se o Vasco está pagando a rescisão só de quem não foi para a justiça ou se ele vai começar a chamar também para pagar daqueles que estão nesse momento na justiça. Prometo que até o vídeo da noite eu vou ter um pouco mais de informação para trazer para vocês. Mas, nesse momento, o Vasco começa a pagar algumas rescisões e aqueles que fizeram acordos, o Vasco já pagou as duas primeiras parcelas. Bom, galera, tem um pouquinho mais de informação para trazer para vocês, mas antes se liga, você que acompanha aqui o canal Futebolaço, você gosta de notícia e informação, não é bem verdade? Eu te apresento o melhor aplicativo de futebol do mundo, o OneFootball. Cara, a OneFootball é espetacular. Se liga em todos os serviços que ela te presta de graça lá na palma da sua mão. Quem baixa o OneFootball, além de ter notícias e dados estatísticos do futebol brasileiro e do futebol europeu, você também pode ver de graça o campeonato alemão. E o mais bacana, você pode personalizar o aplicativo com o seu clube do coração. E aí toda vez que tiver a notícia do Vascão, a OneFootball manda uma notificação na tela do seu celular. Baixe o OneFootball. O OneFootball é parceiro do canal Futebolaço. O link está aqui na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. O mais bacana é que ele é de graça e quem baixa o OneFootball não consegue mais viver sem. Bom, o nosso camisa 10, o Morato, deu uma entrevista à Vasco TV agora há pouquinho na hora do almoço e tocou em temas muito importantes. A primeira pergunta que eu vou trazer para vocês aqui, ele respondeu como se encontra nesse momento a sua parte física. Fisicamente eu ainda demorei um pouquinho, Acho que uns 4 jogos e na verdade eu precisei desses últimos 15 dias para poder assim chegar num nível bom, Falar que tá 100% é foda, é complicado porque vira e mexe, a gente sempre tem um desgaste muscular, alguma coisa assim, mas a galera tem controlado bem, mas eu me sinto muito melhor do que quando eu cheguei fisicamente, Então eu tô pronto e preparado para essa estreia. Bom,
galera, vamos falar sobre estreia na Série B. O Vasco inicia a competição no próximo sábado às 11 horas. É bom lembrar também que a competição inicia sexta-feira, então vocês já podem dar uma olhada nos adversários do Vasco já a partir da próxima sexta. E a parada é a seguinte: infelizmente o Vasco vai jogar sua quarta Série B e o retrospecto do Vasco em início de Série B é um pouquinho enroscado. A primeira estreia foi em 2009 contra o Brasiliense em São Januário. O Vasco ganha no finalzinho, num sufoco, gol de Rodrigo Pimpão, vence o Brasiliense por 1-0. Na sua segunda estreia, no ano de 2014, o Vasco empata em São Januário contra o América Mineiro. O Reginaldo abre o placar e o Obina, aquele mesmo, o ex-Flamengo, empata o jogo e o Vasco já começa a Série B numa pressão. Foi bem ruim, vocês lembram que o Joel Santana vem no meio do caminho, todo mundo com medo do Vasco não subir, aquele rolo todo. Em 2016 a coisa foi mais folgada. O Vasco estreia contra o Sampaio Corrêa lá no Maranhão, fora de casa, e vence por 4-0, o Nenê voando naquela época. No meio do ano foi até cogitado a chegar à seleção brasileira. O Nenê fez um hat-trick, marcou 3 gols, e o outro gol do Vasco foi marcado pelo Riascos. Então o Vasco tem agora novamente uma estreia de Série B em casa. Das 4 estreias, com essa agora vai ser a terceira jogando em São Januário. Um horário um pouco atípico, 11 horas da manhã. E o Morato foi perguntado. O Vasco tem um histórico meio embaçado de estreias de Série B. E qual é a expectativa? Série B não é nada tranquila, né? Ainda mais em jogos que abrem um campeonato, né? Então eu acredito, e pela minha experiência, vai ser uma Série B difícil dos últimos tempos. São muitas equipes de qualidade que vão brigar por esse acesso. Em relação à mescla de juventude com a galera que tem chegado aí... Bom, algo que vem chamando muita atenção no Vasco hoje é o ótimo ambiente. O Zeca, por exemplo, deu uma entrevista recente falando que está muito feliz mesmo, algo que ele já não sentia há muitos anos, e está conseguindo melhorar substancialmente o seu desempenho por esse bom ambiente. O Morato também foi perguntado como se encontra hoje o ambiente do Vasco da Gama e ele confirmou que as coisas estão muito bacanas por lá. Cara, eu não posso falar do que aconteceu antes da minha chegada, só posso falar do que vem acontecendo nesse período. E cara, eu me senti muito bem, muito feliz aqui. Isso não é papo para torcedor achar que tá tudo bem ou querer esconder alguma circunstância. É verdade. Fui bem recepcionado por todos, massagista, fisioterapeuta, preparação física, pessoal da cozinha, pessoal da nutrição, pessoal do departamento de futebol. Cara, aqui no CT é tranquilo, cara. Eu não vivi e não quero viver nenhuma turbulência aqui no Vasco. Mas esse início aqui que eu tenho recebido de apoio e incentivo dos meus companheiros, isso é incrível. Eu joguei em outros clubes mais tranquilos, que o ambiente era assim por não ter a pressão do torcedor, né? Por não ter torcida tão presente como é aqui no Vasco. Claro que o ambiente também tem a se dar com a que a gente vem apresentando durante esse ano, com conquista da Taça Rio, bons jogos na Copa do Brasil e sequência para os meninos que estão subindo. Então as coisas andam calmas aqui, né? Até agora, né? Espero que assim continue e que o ambiente prevaleça da maneira como eu encontrei quando eu cheguei aqui. Bom, o Morato já jogou Série B, inclusive recentemente, em 2019, ele estava no elenco que sobe o Bragantino para a Série A, ele era o titular da equipe do Bragantino até aquele momento, perdeu a titularidade na temporada 2020, e ele foi perguntado sobre a experiência que ele tem na competição e o que ele pode estar ajudando seus colegas com a experiência que ele já adquiriu nessa competição. Jogo que não dá para ganhar não se perde. Ponto é importantíssimo, seja ele em casa ou fora de casa. E competitividade. Não importa se é no sul, se é no norte, no nordeste, no centro-oeste, não importa. Tem que ter competitividade. E ponto a ponto, o jogo que não der para ganhar, ou o jogo que talvez a gente acha que deveria ter ganho e empatou, o importante é que pontuou e a gente continua numa crescente. Porque o campeonato é longo, né, cara? Eu vi um resumo aí de alguns anos de equipes de Série B que não subiram, que bateram médias de pontos, de mínimo de pontos, né? E não subiram por um ponto, ou por um gol, ou por algum critério de desempate. Então, pontuar nessa competição é importantíssimo.
Bom, outra situação que virou pauta, né, nos últimos jogos aí, principalmente os 2 jogos contra o Botafogo, na ausência do Marquinhos Gabriel, o Morato quebrou um galho jogando de meio armador e foi muito, mas muito mal jogando nessa função. E obviamente na primeira coletiva que ele deu após esses 2 jogos, ele foi perguntado sobre isso. Qual é o posicionamento que ele acha melhor, se ele fica desconfortável jogando em outras posições. E ele respondeu o seguinte: eu prefiro o lado direito, que é o lado que eu me sinto mais à vontade. Mas como eu já disse antes, jogo em qualquer uma que me colocarem. Eu não tenho esse tipo de problema. Posso ajudar? Posso. Morato, vai lá. Na esquerda, centralizado, na direita. Vai na lateral esquerda, vai aonde? Conta comigo que eu vou embora. Me dê oportunidade, eu vou, porque é isso que eu faço. Eu acho que o jogador que se prende a uma posição só, tudo bem, existem as preferências, mas o jogador que se prende a uma posição só, acho que ele deixa de crescer como atleta. Eu faço 29 anos, eu estou em constante mudança, estou em constante evolução. Então isso é bom para a minha carreira, isso é bom para o meu aspecto coletivo, então para mim é válido. Bom, para finalizar, temos aí um dilema, né? O Morato arrebentou naquela partida contra o Flamengo, fez um baita de um golaço, deixando o Felipe Luiz no chão e comemorando a lá Edmundo, e também deu um passe maravilhoso, rasgando a zaga do Flamengo, para o Germancano levantar e dar uma paulada e fazer o segundo gol do Vasco. E porém, nesses 2 jogos contra o Botafogo, ele fez atuações bem abaixo, principalmente enquanto esteve jogando de meio armador. Melhorou um pouquinho no segundo tempo do segundo jogo contra o Botafogo em São Januário, quando caiu pelo lado direito ali, até ser substituído. Ele foi perguntado dessa oscilação: qual é o Morato do Vasco? É o Morato do jogo do Flamengo? É o Morato dos jogos do Botafogo? E ele deu a opinião dele sobre essa situação. Oscilar faz parte, né? O jogo do Flamengo tinha um porém assim importante, né? Um clássico, e onde a gente também jogava uma decisão, porque se ali a gente perde ou empata, a gente também já estaria eliminado, né? E existia um tabu, existe a história, né, nesse clássico. Então, esses fatores fizeram muita diferença no nosso comportamento, não que nos outros jogos não tivemos também. E em relação ao Botafogo, que você falou que fizemos jogos abaixo do esperado em relação ao Flamengo, cara, tinha um time competitivo do outro lado e que eles mesmos encaram que fizeram o melhor jogo do ano deles. Então, tem méritos do outro lado, né? Não é o Vasco que deixou de produzir, ou o Vasco que se tornou um pouco mais vulnerável, ou que confortou de acordo com os adversários. Então, a gente, claro, tem os parâmetros, vocês usam isso para avaliarem os nossos jogos, mas é isso, cara. Dia bom, outro ruim, mas a gente vai tentar encontrar um caminho aí de regularidade. Bom, galera, é isso. Essas eram as informações que eu tinha para trazer para vocês nesse girão de notícias. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Essa moral, deixe seu like, é muito importante. E logo mais à noite, o Dieguinho chega com mais informações. Entre 8 e 9 horas da noite, o Dieguinho tá voltando, beleza? 1, 2, 3, futebolaço. Tamo junto, família. E a qualquer momento, o Dieguinho volta. Vasco, tamo junto, valeu. Fui!